tô nem aí pra mim. Aí. Qual que vocês... Que é o tema de hoje? Vamos ver se vocês estão... Não é pra olhar no WhatsApp não, que gente, que eu sei que vocês são sapeca. Não é pra olhar no WhatsApp. Qual que é o tema de hoje? Alguém chuta? Viver de podcast e pregações online sustenta? Podcast é um... Ai, gente, tá bom. Pedro não vale, Pedro, você tá vendo só, você não é pra participar. Tô brincando. É pra participar sim, viu? Se você não participar, ó, já vou colocar nota 0 lá no aplicativo. Vamos ver. E todo mundo vai falar hoje, tá, gente? Eu falei pra vocês estudarem sobre isso. Mas eu creio que tomou um novo rumo, assim, não um novo rumo, mas um pouquinho assim, do tema que eu tinha pensado. Minha mãe tá falando aqui, mas vocês ignoram. Se vocês ouviram a fofoca aí dela, tô brincando. Minha mãe é crente, tá, gente? Vocês falam. Amém. Então eu quero que interação hoje. Porque DD é isso. DD, viu, Pedro? Não é DED, não. O DD é isso. É você... nós gerarmos comunhão, debatendo, contando nosso devocional. Vai ter várias vezes aqui que a gente vai trazer nossos devocionais, que eu quero que vocês tragam devocional. Gente, vou falar uma coisa muito importante hoje sobre devocional, então vocês ficam atentos aí, pega a visão. Mas eu vou ser o último a falar, né? Porque senão, né, vocês vão falar. Se vocês ser influenciado por mim. E o Pedro vai ser o penúltimo aí também. E o Felipe também. Tudo último. Vocês vão ser tudo último, tá? Porque senão essas bênçãos do Senhor aqui vão ser influenciadas pela resposta de vocês. Mas enfim, gente, eu queria que vocês estudaram, né? Eu tô aqui crente que vocês pelo menos tiveram uma... Bom, assim, não, vou pelo menos orar em cima disso, né? Mas se você não estudou, não tem problema não, você fala o que você pensa sobre isso, tá? Não você fica com medo não. E é isso, gente, é isso, tá? Vou escolher aqui quem vai começar. Não precisa escolher não, já tá na ordem aqui. O Caio, já anota já. Vai ser o Caio, o Matheus 07, o Cauã, o Matheus S. Ponto, o Felipe, o Pedro, depois eu. Pode ser assim? Eu também preciso minha comida, não sei como. Pode. Aí eu cobro R$10 pra dar minha palavra. Então pode sair da cela, tá? Amém? Pode ser assim, gente? Se vocês não têm boca pra falar, não? Por favor. Amém, pode ser. Você fala sobre o quê? Aqui é na base da ameaça, tá, gente? Se quiser, eu posso ser primeiro. Ah lá o Caio concordando, né? Você é engraçadinho, né, Caio? Tem que falar Gente, sobre Caio, o que mesmo? essa é a última cela do Caio aqui com a gente, tá? Só pra dar uma lenda pra vocês. Que aí eu vou dar ele pro Felipe. Não queria. Porque eu não gosto do Felipe, sabe, gente? Eu não gosto. É a última cela do Caio ou sua, Léo? Que vai estar presente? Do Caio. Ah. Não, eu tô aqui. Se eu faltar, já era pra mim, já. Tá bom então, gente. Pode começar aí. Ou o Caio ou o Matheus 07 aí. Tira um popar aí. Calma aí. Léo. Tira em popar. É que eu vou pegar meu caderno. Falei o quê? Antes, quando você tava falando sobre o que Jesus... Ah, tá. O tema de hoje vai ser assim. Viver de pregação e podcast. De podcast e pregação sustenta a vida do crente? Inclusive eu já preguei aqui sobre isso. Antes da. Acho que foi a penúltima célula do ano. Preguei sobre isso. Intimidade de YouTube. Gente. Vocês não lembram, não? Tá bom, então. Então tá bom. Tô brincando, gente. Pode começar aí, uns dois aí. É isso, tipo, viver pregação, viver só de podcast, sustenta a nossa vida espiritual, a nossa vida no geral, assim. Eu quero texto base também, texto bíblico. Tô brincando, não precisa não, gente. Se vocês quiserem, é claro que vocês podem usar. Mas se não, não lembrar o versículo, só pode citar, tá?
fique à vontade aí. Quem quiser ir aí. Ô, Caio, você começa ou eu começo? O meu já tá engatado aqui. Pode ir, Matheus. Ó, eu vou. Hoje, no meu dia de hoje, eu não tive muito tempo. Eu fiquei corrido quase o dia inteiro. Mas eu, dentro do tema, que é o podcast, a pregação, o que que sustenta, eu vou falar um pouquinho sobre o que que está relacionado, mais ou menos. Entendeu? Tipo isso, tentando trazer a base. Eu não sei como, é a minha primeira vez, tipo, pregando assim, falando assim, interagindo assim, mostrando o versículo a primeira vez. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Provérbios 8, do 1 ao 21. Tem bastante coisa aqui o texto. Me desculpe se for longo, mas eu vou dar uma lida para vocês todos aqui no áudio, tá bom? Pode solejar ou vocês vão abrir a Bíblia? Provérbio. Provérbios 8, do 1 ao 21. Certinho? E olha aqui, ó, antes de iniciar a leitura, rapidinho, eu vou falar um pouco mais sobre a sabedoria. A sabedoria que fala sobre a sabedoria de Deus, está relacionada à sabedoria de Deus, que antes de eu estar, como é que eu posso dizer? Antes de eu estar iniciando, na hora que eu vi, na verdade, o tema, eu me liguei muito com sabedoria. E eu fui procurar mais sobre a sabedoria, sabe? E essa aqui vai ser os versículos base que eu vou ler para vocês agora, tá bom? Vai falar mais sobre a sabedoria de Deus e que está relacionada à pregação e tudo mais. Tá, vou ler. Vou ler na NTLH, tá bom? Aqui no meu celular, se vocês quiserem. Isso, obrigado. Escutem, eu vou ler um pouquinho rápido. Escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em voz alta. A sabedoria está no alto dos morros, na beira das estradas e nas encruzilhadas dos caminhos. Está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando: Eu estou falando com todos vocês. E faço um pedido a todos os moradores da terra. Você é jovem sem experiência? Faço um pedido a todos os moradores da terra. Você é jovem e sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Escutem, pois digo coisas importantes. Tudo o que eu digo é certo. O que eu digo é verdade, mas odeio a mentira. Tudo o que afirmo é verdadeiro. Nada do que fala é enganoso ou falso. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro. Tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata, e o meu conhecimento em lugar de ouro puro. Eu sou a sabedoria. Sou mais preciosa do que as joias. Tudo o que você deseja não pode se comparar comigo. Eu sou a sabedoria. Tenha compreensão, conhecimento e juízo. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia. Modéstia, não sei se eu li certo. Os maus caminhos e as palavras falsas. Os maus caminhos e a palavra falsa. Faço planos e o ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo os reis a governar e os governantes a fazerem boas leis. Os governadores governam com a minha ajuda, e também todas as autoridades e as pessoas importantes da terra. Eu afirmo: aquele que me ama e quem me procura, acha. Tenho, eu amo aquele que me ama e aquele que me procura, acha. Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. O que eu ofereço vale mais do que ouro fino, e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza
aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. Bom, aqui eu vi muito. Aqui é a relação da sabedoria. Na hora que eu vi, igual quando eu tinha falado, eu vi o tema, eu vi que estava muito relacionado a. Porque a pregação em si, antes a pessoa precisa sustentar a pregação, né? O que que ela precisa. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Se a pregação sustenta ou não, né? Que é o podcast, a pregação sustenta ou não. E para esse sustento, precisa da sabedoria, querendo ou não. Pois a sabedoria é o que envolve a sabedoria aqui que está falando aqui na palavra de Deus, está falando muito sobre a sabedoria da gente buscar a sabedoria. Nós procurarmos mais da sabedoria dele. Pois ele tem algo melhor para nós, sabe? Eu também quero mostrar para vocês, logo aqui no versículo 33 de Provérbios 8, fala assim, ó. Aprendam o que é ensinado a vocês. Sejam sábios, não abandonem esses ensinamentos. É igual eu falei aqui. Aqui ele está falando, aprendam o que é ensinado a vocês, sejam sábios. Então nós precisamos que, aqui ó, não abandone esses ensinamentos. Ele está nos ensinando a cada vez mais e nós temos que aprender com os ensinamentos dele, que eles nos mostram, entendeu? Deus, ele sempre está querendo falar conosco, basta nós estar com o coração aberto e estar sensível ao falar do Espírito Santo. Amém? Quero falar aqui também do 34. Aquele que me ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente dele. E é isso, galera. É a pessoa que busca, vai achar, pode ter certeza. E a sabedoria é o que a gente precisa para pregação, tudo isso é o que ajuda. Eu não sei se eu consegui passar o que estava no meu coração. Não deu para. Como é que eu posso dizer? Não deu para me estudar certinho, os passo a passo, mas eu tive 1 hora para fazer isso. Como é minha primeira vez, eu não sei se foi bom, mas eu espero que foi de todo o meu coração. Foi do meu coração para vocês, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Uma salva de palmas Amém. para o Que Espírito isso, Léo. Santo, pela vida Você desses varões. tá mudo, Léo. Obrigado, Agora gente. tá de brincadeira. Graças a Deus. Glória a Deus, gente. É que eu fechei o microfone, agora que eu lembrei. Vamos glorificar aqui a Deus pela vida desse varãozudo que pegou, sim, gente. Meu Glória a Deus. Deus. Que? Fala. Levantei errado. Hã? Foi sem querer, eu levantei errado. Ah, tá. Muito bom, Matheus. Não precisa ficar com vergonha, não. É normal, primeira vez. Se eu pudesse despregar minha primeira pregação, eu despregaria. Tudo. Mas a sua tá perfeita. Você passou tudo, assim, algo muito importante. Tipo, abriu meus olhos mesmo, de verdade. Eu não tava esperando isso. Não tava esperando isso mesmo. Me pegou de surpresa. Mas é isso, foi muito bom mesmo. Foi de verdade, foi muito bom. Explicou bem. Continua assim, continua treinando, exercitando. Mês que vem eu já te escalo mais vezes pra você pregar aqui na célula. E é isso. Muito obrigado. Eu vou tentar acrescentar um pouquinho. Eu vou fazer assim com todo mundo que vai falar aqui sobre a sabedoria. A sabedoria é pra gente saber o que a gente tá vendo, né? Eu acho que foi o que o Matheus quis dizer. Pra saber o que a gente tá assistindo nos podcasts e nas pregações. A gente tem o discernimento de falar assim, peraí, isso aqui tá na visão da minha igreja ou tá fora? Oxe, gente, Instagram, Facebook do nada. Isso aqui, gente, tá fora da visão da igreja? Não, tá. Não sei, talvez, um pouco. Ter a sabedoria, esse entendimento pra falar assim, calma, isso aqui não, isso aqui sim. Então, é isso, gente. Muito bom, Matheus. Agora é o Caião. Certo. Faz muito tempo
que eu estudei sobre isso. Eu nem sabia que era para estudar sobre isso hoje. Mas, calma aí, eu tô procurando o livro e o capítulo. Calma aí, rapidinho. Que isso, Leandro? Tá parecendo o burro do Shrek, cara. Tá bom, bora lá. A pergunta é podcast e. Deixa eu ver mesmo? Calma aí, rapidinho. E pregação online sustenta? Eu não tô falando que é errado você ver podcast dessas coisas de Deus, pregação online. Mas só essas duas coisas não te sustentam. Na Bíblia, principalmente Mateus, Marcos, Lucas e João, vai falar que sempre que quando Jesus saía de uma cura, ele ia orar. O que eu quero falar para vocês hoje? Que não é só isso que sustenta. O que sustenta de verdade também é a oração. Por que que Jesus sempre ia orar? Para ele se sustentar, para ele ficar firme até o fim. Eu acho que é isso. Não tá errado você ver essas coisas, mas se você só fica pensando nisso, você só fica vendo isso e esquece de orar, eu já fui muito assim. E comece a orar, porque oração que vai te sustentar de verdade, porque você ora falando com o seu pai, falando com quem te ama mesmo. E é isso. Foi bem rapidinho. Tem texto base ou Glória a não? Deus. Texto... Deus. Aleluia! Mas tem texto base? Tem? Ou não? Não? Tá bom. Até tinha. Glória a Deus. Ô, essas crianças catarinhas estão gritando aqui no meu condomínio, gente. Saco. Glória a Deus. Gente, roubaram meu copo, velho. Do Fortins. Agora eu vou achar, no nome de Jesus. Mas foi muito bom. Oração. Sabedoria, oração. Oração. Gente, oração como diz o pastor Michel, é o oxigênio da alma. Então a gente não vive sem oração, não. A gente não vive sem oração. Sem clamar ao Pai, sem estar tendo relacionamento com Ele. Foi rápido, mas foi forte, cara. Foi muito forte o que Jesus mostrou aqui. E um crente que se fala assim, eu sou cristão. Porque crente é uma coisa, cristão é outra. Cristão é pequeno Cristo. Cristão é aquele que segue a Cristo e que é como Cristo. Crente é só aquele que acredita. Sabe que Satanás é crente, gente? Porque ele crê naquilo que Deus fala. E tem vezes que ele crê mais que certas pessoas aí. Só joguei assim. Mas crente todo mundo pode ser. Eu posso crer, mas eu posso crer. Eu creio em Deus. Mas minha vida é toda errada. Quem que saiu, gente? Foi o Cauã? Você pode ter uma vida toda errada, mas você crê. Calma aí, gente. Ok. Eu mostrando pra vocês, nossa. Você pode ser crente, você pode crer. Crer que Jesus, ele salva, crer que Jesus, ele é o Filho do Deus vivo, mas a sua vida é toda errada, você anda em desobediência, você peca, você não se arrepende, você não vai pro céu. Desculpa. Mas é isso, gente, é sobre isso. Oração, intimidade. Muito bom, Caio. Quem que é o próximo que eu falei mesmo? É o Mateus, né? Mateus S. Pode falar. Na tela, Túrica. Vai, pode falar. Bom, eu acho que a pregação online não se sustenta. Só ela não se sustenta. Eu não pesquisei, eu não estudei muito sobre o assunto porque eu não tive tempo, mas eu acho que a pregação online
é só um dos pontos que o cristão deve seguir. Porque, segundo a Bíblia, para você entrar no reino dos céus, você vai ter que começar a ler a Bíblia, fazer orações, jejum e se converter, né? Se batizar espiritualmente. E é como Jesus disse aos seus discípulos, que o maior, para você ser o maior no reino dos céus, você vai ter que seguir todos os ensinamentos dele. E aquele que se faltar qualquer um dos ensinamentos dele, você será o menor do reino dos céus. E só foi isso mesmo. É a minha opinião. Beleza, entendi. Só uma coisinha só, tá, gente, que eu quero falar aqui. Matheus falou, tá certo. Mas eu queria falar sobre um ponto que você falou, que você não soube explicar muito bem, talvez. Entre parênteses aqui, que eu não lembro a frase certinho. Mas você disse assim, calma aí. Você falou, para nós herdarmos o reino dos céus, nós precisamos ler a Bíblia, orar e fazer coisas espirituais. Eu queria aprofundar nisso porque isso é muito importante, gente. Nós não somos salvos pelas obras, tá? Ai, meu Deus do céu. Isso é tipo meio que um bug, assim, que a teologia tenta explicar, assim. Mas tá na cara, gente, tá na cara. Então não precisa quebrar a cabeça muito, não. Porque ao mesmo tempo que a palavra fala que a gente não precisa de obras para ser salvo, a palavra também diz que a fé sem obras é morta. Aí você fica meio assim, tipo... Quer falar, Caio? Não? É que eu achei aqui o texto base, é Mateus 26, 37 e 39. Quer que eu passe depois que eu falar aqui? Pode. Beleza. Aí, tipo, você fala assim, o que é isso, gente? Não tô entendendo. É tipo assim, eu vou tentar ser fácil assim de explicar, não vou aprofundar muito nisso, porque isso não é o foco. E também eu quero dar mais tempo pra vocês falarem. Mas, quando nós achamos que, quando a gente faz devocional, a gente lê a Bíblia, a gente ora, não longe de mim contrariar o Mateus, o que ele falou, ou desprezar o que ele falou, porque tá tudo certo, realmente, além da palavra que ele falou. Porém, eu quero especificar isso, aprofundar um pouquinho nisso, assim, nessa fala. Que muitas pessoas pensam assim. Tá, não é errado pensar assim. Porque, basicamente, é isso que sustenta a vida de um cristão. Ler a Bíblia, ou seja, meditar na palavra, orar, intimidade e ir pra igreja, que é estar em comunhão com o corpo, com a noiva de Cristo. Que é isso, gente, isso aqui. E quando a gente vê isso, a gente fala assim, tá bom, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer devocional, não vou pecar, né, os pecadões que o homem considera. E é isso, eu vou pro céu. Na verdade, tipo, não é bem assim que funciona. E quando nós meditamos em cima sobre a salvação, algo muito importante a se dizer, que a palavra diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Então a salvação vem pela fé. Vem por crer que Jesus morreu por nós. Você tomar uma atitude de obediência e batizar. Aí você fala assim, eu preciso batizar para ir pro céu? Aí você entra em uma briguinha aí, né? Eu não vou aprofundar muito assim pra falar. Mas eu vou falar o que o nosso pastor fala. Sim. Porém, se uma pessoa estiver morrendo, ela não é batizada, ela estiver morrendo, mas ela aceita Jesus como o único suficiente salvador, ela vai pro céu, entendeu? Ela se arrepende e tal, tá lá no leito de morte, quase morrendo, e ela aceita Jesus, ela vai pro céu. Ela se arrepende, ela muda, ela faz uma oração lá, e no dia seguinte ela morre, vamos dizer assim, ela não acorda. E ela pode ser salva, eu não vou falar, ela vai pro céu, mas ela pode ser salva. Mas, enfim, é só entrar nisso, porque se a gente focar muito em ler a Bíblia, só orar, e e focar só nisso, nas obras, sem esquecer de ser natural, de ser pessoa, de ser gente. Porque é muito bom a gente ler a Bíblia, é muito bom a gente fazer devocional, é muito bom a gente orar muito, ir pra igreja. Mas a gente tem que lembrar que nós ainda
não temos o corpo glorificado. E ainda nós temos que viver como Jesus viveu. Porque muitos de nós oramos assim: eu oro para que eu tenha os passos de Jesus, para que eu tenha os passos de Jesus, para que eu tenha as mãos de Jesus para curar, que eu tenha que eu seja como Jesus, assim, de curar, de libertar e tal, e focar nessas coisas espirituais. E a gente nunca ora pra gente ser como Jesus foi como homem. A gente fica só focado: não, eu quero ser Jesus. Gente, mas Jesus foi durante 30 anos um carpinteiro. Mas durante esses 30 anos como carpinteiro e como homem, ele viveu, viu? E ele viveu bem, não foi tipo, tudo errado. Jesus foi exemplar, mesmo sem mostrar os seus prodígios. Isso é uma lição pra nós. Uma lição pra nós homens, que aqui só tem macho. Glória a Deus. Aleluia. Então eu posso falar isso. Jesus é o exemplo de um varão perfeito, de um homem perfeito. Se você quiser seguir um exemplo de um homem, caso você não tenha na sua casa um bom exemplo, Jesus. Não como... Pode soar um pouco herege, gente, mas vocês vão entender. Se você quer ser um bom homem, um homem de verdade, pega Jesus como um homem. Gente, presta atenção, não tô sendo herege. Não pega Jesus como Deus, mas pega Jesus como homem. Pega ele como homem, como ele viu como servo. Isso é melhor, servo. Porque é muito bom a gente se inspirar em Jesus como Deus, esperar ser como ele, curar, libertar e tal, fazer milagres. Mas quando a gente fica focado nisso, a gente esquece de viver, a gente fica sobrecarregado, a gente fica até com opressão, a gente fica com autocobrança demais e acaba indo ao ponto da religiosidade. Então, não tô falando pra vocês não focarem em ser como Jesus, sendo Deus, que é claro que estaria sendo herege e estaria sendo contra a palavra de Deus e contra a visão da nossa igreja. Mas o que eu quero dizer é para vocês também focarem, presta atenção, observa, também focarem em Jesus como ele foi como homem. Pera aí, varão, ele foi como homem. Porque Jesus era Deus, mas Jesus era tão homem, tão simples, que quando ele estava prestes a ser traído, confundiram ele com os discípulos. Jesus também era homem, gente. Ele era de verdade, vamos dizer assim. Ele era de verdade. Ele era carne e osso ali. Jesus, ele comia, Jesus, ele bebia, Jesus, ele tinha tempo talvez com a família dele, com a mãe dele lá. Quando ele era carpinteiro, com os pais e tal. Aí depois ele tinha com os discípulos, ele tinha a vida dele. Óbvio que eu estaria sendo tudo errado se eu estivesse falando que não tá errado você fazer devocional, tá errado você também, não tá errado. Mas eu queria que vocês entendam porque vocês são maduros. Eu não preciso ficar explicando muitas coisas pra vocês, creio eu. Alguns aqui sim, mas a maioria que tá aqui, eu creio que já tem maturidade suficiente pra entender o que eu tô falando. Jesus, ele foi um exemplo de varão. Então se você quiser ser reto, seja como Jesus. A palavra de Deus diz em Provérbios mesmo, que Deus, ele meio que castiga, eu não lembro se é a palavra castiga, mas Deus castiga os tolos, assim, eu acho que é. Deus castiga os tolos e os retos, ele é íntimo. Se você quer ser reto, seja como Jesus, que curou, que libertou, que fez um monte de coisa, que pregou, e seja como ele, nisso também. Mas não esqueça de também ser como Jesus ordinário, que comia, que bebia, que... Gente, eu acho que vocês entenderam, né? Vocês entenderam? Calma aí, na sua hora você fala. Na sua hora você fala. Na sua hora você fala, senão vai até meia-noite a célula aqui. Mas agora... Ah, não, é o Cauã, né? Deixa eu ver. Aí, mano, tá bom, não tem problema não. Não tem problema, só absorve o que tá sendo liberado aqui. E eu tenho certeza que na próxima célula você já vai começar a desenvolver mais, assim. Agora pode falar, varão. Pode falar.
que eu tinha levantado a mão não era pra começar. Mas enfim, era só pra complementar o que o Léo falou. Será que é heresia, galera, que o Léo falou? Óbvio que não. Porque, vamos mostrar na Bíblia, meu livro preferido, João, ele começa como? Capítulo 1 ele fala, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus é Deus, ok? Jesus não foi criado por Deus, galera. Ele não foi criado por Deus. Ele é Deus. Mas como assim? Ele é Deus e ponto, é isso. Porém, lá no versículo 14, ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus literalmente se faz homem. E depois Paulo lá mais à frente fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ao mesmo tempo que ele tá falando pra você, igual o Léo falou, curar e libertar, ele tá falando pra você ser igual a ele no caráter dele. Fazendo o que ele fez nesse sentido. Porque lá atrás, lá em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, como que ele cria o homem? Ele fala, façamos o homem, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então ele cria o homem à imagem de Deus. Mas eu não sou parecido com Deus fisicamente. Não sou. Então ele estava falando do quê? Do caráter, dos princípios, dos atributos. E quais atributos eram esses? Nós sabíamos. Até Adão cair. E depois lá em Gênesis 3, quando Adão cai, a gente se vira inimigo de Deus. E agora o que era que era a imagem e semelhança dele, começa a ser totalmente o oposto. E a gente vai perdendo aquela imagem e semelhança. E todos aqueles atributos. Mas Deus não ia deixar isso do jeito que estava, né? Óbvio. Então ele olha para ele e fala, vou lá. E ele vem. E o verbo vem. O filho vem. O filho se faz homem. Isso pode bugar um pouquinho a mente de vocês. Mas é a realidade. Jesus, enquanto estava na Terra, ao mesmo tempo que ele era 100% Deus, ele era 100% homem. Então, tanto que ele diz que em tudo ele foi tentado. Em tudo ele foi tentado. Porque ele era 100% homem, mesmo sendo Deus. Então você pode copiar sim Jesus. Não existe outro exemplo a não ser Jesus. Todos os outros exemplos da Bíblia, é porque eles eram parecidos com quem? Com Jesus. Eu não sei se vocês sabem de onde que veio o termo cristão. O termo cristão não veio depois, não é recente. O termo cristão vem lá de Atos dos Apóstolos. Eles vêm, os discípulos, os apóstolos pregando, que não eram discípulos, eram apóstolos pregando. Eles falam, esses são os cristãos. Eles são mini-cristo. Eles falam igualzinho Jesus, eles agem igualzinho Jesus, eles amam igual a Jesus. E por isso eles chamaram eles de cristão. E aquela multidão não conhecia Jesus como Deus. Conhecia Jesus como homem. Então, os apóstolos, além de refletir a imagem de Deus, pelo poder de Deus que operava neles, através do Espírito Santo, eles refletiam o caráter de Cristo, como homem. É claro que eles não eram perfeitos igual a Jesus, mas eles seguiam os passos dele. Então você pode sim seguir Jesus como homem. Mas agora, vamos falar do pregação online e podcast cristão. Podcast do... Mais pra quê? O que é isso? Acelera? Tá, ok. Então eu vou resumir. Não sustenta. A Bíblia diz, Mateus 6, lá em Mateus 6, que a gente tem que entrar no nosso secreto, esperar pro Pai que nos vê em secreto. O Del me ensinou isso. A gente não entra no secreto para ver a Deus. A gente entra no secreto para Deus ver a gente. E ali a gente é sustentado. Ali a gente conhece Jesus. Eu estou lendo Deuteronômio, mais uma vez.
E eu tô no capítulo, deixa eu lembrar, capítulos 12, 11, sei lá, alguma coisa assim. E lá Moisés está contando para aquele povo como que foi a saída do povo do deserto até chegar na Terra Prometida, que então não tinham chegado ainda, né? Mas até chegar naquele ponto que eles estavam. E ele conta que algumas vezes Moisés sobe ao monte para orar, para interceder pelo povo. E ele fica 40 dias e 40 noites nesse monte, sem água e sem comida. Lá no monte, lá na frente de Deus, lá no Clarandeô, no face a face com Deus. Enfim, é isso daí. E ele estava lá no face a face com Deus, conversando com Deus. Se Moisés fosse nos dias de hoje, ele não ia conseguir interceder pelo povo ouvindo um podcast, ainda que seja do pastor Luciano Subirá. O pastor Luciano Subirá não ia ensinar ele como que ele ia fazer, como que ele ia clamar para pedir que Deus não destruísse o povo, porque Deus queria destruir o povo. Porque Deus está virado com aquele povo. Mas pela intercessão de Moisés, Deus não destrói. Essa é a importância de você não viver apoiado na santidade dos outros, apoiado na intimidade dos outros. O tema do mês da nossa célula, né, do Léo, é dependência na intimidade. Mas não é dependência na intimidade do Léo, ou do Pedro, ou do pastor, ou de algum outro líder. É dependência na sua intimidade com Jesus. E você não consegue ter intimidade com Jesus ouvindo podcast e pregação. Não consegue. Porque ali você está recebendo o mastigado do mastigado. E primeiro Deus ministrou nele. Então o que mais você recebeu foi quem está pregando. Ele que tomou uns tapas na cara, quando é aquelas pregação lá de exortação, quem toma aquele tapa primeiro é ele. E ele passa para vocês do jeito que Deus direciona, porém ainda assim é o mastigado. Por quê? Porque é você que tem que estar na presença de Deus e ser ministrado por ele. No seu secreto, onde ninguém te vê. Só o Pai. E é você e ele. Então, não. Podcast, pregação em online é bom. Você pode escutar. Quando você tiver um tempo, escute, porque edifica muito. Inclusive do pastor Luciano Subirá. Porém, isso não tem como. Como assim não, Léo? Eu nem vou responder no Léo, que é o Léo, né? Ué, que podcast? Eles fizeram um ou dois só. Ué, uma vez, eu acho. Se você quiser ver, você pode ver. Também. Pastor Luciano Subirá, Jesus Cop na área. O Douglas Gonçalves. O Isra, que é o filho do Luciano Subirá. 30 minutos com Deus. Pregação online. Não, mas isso aí não conta não, porque é evento. Mas, enfim. Não te sustenta, mas complementa sim. Agora é o Pedro. Glória a Deus. A-L-E-L-I-U-I-A. Amém. Glória. Tá engasgando, Pedro? Tá difícil aí o áudio, viu? Tá me ouvindo? Complicado, né? Melhorou? Gente, acelera, por favor, Vou falar acelera. rápido. Calma o coração. Vamos lá, pessoal. A gente precisa entender algumas coisas. É bem na base daquilo que o Felipe falou. Então, podcast e pregação online são um problema? Não são um problema. Muito pelo contrário, são muito edificantes. Então, muito da hora você ver um podcast do Gonçalves, é muito da hora você ver o podcast do Issa. Não sei se Issa tem podcast, mas enfim. Muito da hora você assistir podcast da Dunamis, o Hangout. Muito legal. Muito legal você assistir as pregações online aí de vários pastores que tem na internet, que falam coisas muito edificantes. Muito bom. Mas
Você não consegue desenvolver um relacionamento com Deus com pregações online e com podcasts. Eu acredito que esse é o ponto. A gente não consegue desenvolver um relacionamento com Deus com pregações online e podcast. Pedro, como eu desenvolvo o meu relacionamento com Deus? Com 3 coisas: oração, jejum e palavra. Oração, ponto muito importante, Mateus 6,6. Quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, fale com o Senhor teu Deus que vem em secreto, e, enfim, ele te recompensará. A oração, ela é uma ferramenta-chave para que a gente tenha discernimento de Deus e comunicação com Ele. Então, estou passando por um tempo super legal com Jesus, tenho aprendido muita coisa. Eu devo parar de orar porque a minha comunhão com Deus está legal? Não. Continue orando, continue tendo o seu tempo de secreto, continue falando com o Senhor. Eu falei com o Léo e com o Felipe, e os tempos mais legais que eu tenho com Jesus são sentado no chão, do lado da minha cama, falando: Jesus, bora bater um papo. A gente muitas vezes cria um conceito de que para que Jesus nos ouça, para que a gente tenha autoridade sobre o mundo espiritual, é necessário que a gente tenha uma fala legal, é necessário que a gente fale alto, que a gente grite, que a gente... Falta dar uma pirueta dentro do quarto, mas não é isso. Para que nós desenvolvamos um verdadeiro relacionamento com Deus através da oração, nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar: Jesus, bora bater um papo. Jesus, eu tô aqui, fala comigo. Jesus, eu quero sentir o Senhor, eu preciso de um abraço. Jesus, muito obrigado. Esses são os melhores tempos que você vai ter com Jesus, quando você estiver com seu coração totalmente aberto para Ele. Jejum, acredito que eu nem preciso nem falar. Você precisa quebrar a tua carne. Você precisa quebrar a tua carne. A tua carne, ela só serve para segurar o teu espírito e a tua alma aqui na terra. Nada mais. Que ela morra. No sentido figurado da gente. Que ela morra. E que o teu espírito vivifique. Que ela fique para trás. E que o teu espírito seja cheio, seja avivado. Tome cuidado com a função que você tem colocado para a sua carne. Tome cuidado com a importância que você tem colocado à sua carne. Dê a mesma importância. Vê se você consegue dar a mesma importância ao seu espírito. Vê se você consegue alimentar o seu espírito, pelo menos, da mesma maneira que você alimenta a sua carne. Amém? Segundo ponto, jejum. Quebre a sua carne. Terceiro ponto, palavra. Não tem como você desenvolver um relacionamento com Deus se você não conhecê-lo. A Bíblia de Gênesis 1, Apocalipse 22, é Jesus. Ela vai falar de Jesus. O Felipe citou João 1, que vai falar: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem é a palavra? A palavra é Jesus. Então, quando nós tiramos um tempo do nosso dia para estar lendo a Bíblia,
nós estamos tirando um tempo do nosso dia para conhecer a Jesus. Não tem como você conhecer Jesus com podcast, não tem como você conhecer Jesus com pregações online. Você conhece Jesus no seu tempo de intimidade, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, desenvolvendo relacionamento e comunhão com o Senhor. Se você quer conhecer verdadeiramente a Jesus, se você quer mergulhar mais fundo, você tem tempo com o Senhor na Bíblia, lendo a palavra de Deus. Agora, se você quer continuar sendo se você quer continuar sendo superficial, se você quer continuar sendo raso, nadando na superfície, então você continua assistindo o seu podcast, você continua assistindo sua pregação online e deixa de mergulhar na palavra de Deus. Amém? Então, é errado eu assistir o podcast, é errado eu assistir as pregações online? Não, não é errado. Mas mais importante que isso, para que você se sustente, oração, jejum e palavra de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Glória to Amém. God. Glória. Glória, glória. Agora sou eu, gente. Sou eu, né? Essa, Quê? essa tu. Ah. Sim. Sim, não dá. Sim, gente. Eu vou ser breve. Mas é sério, gente. Não vou ficar falando as mesmas coisas que os dois falaram, que todo mundo falou aqui. Então vamos recapitular aqui. O Matheus falou sobre sabedoria. O Caio falou sobre oração. Meu Deus do céu. O Matheus falou sobre... como que é? Esqueci a palavra, gente. Misericórdia. Compromisso. E o Pedro falou isso aí que ele falou. Tô brincando, gente. Ele falou sobre esses 3 pontos aí, que é a oração, o jejum e a palavra. Muito bom. Glória a Deus. Gente, eu vou ser breve. Aqui. É algo que eu pensei agora sobre isso, sobre assistir podcasts e ouvir pregações de pessoas assim. Eu tinha preparado algo, mas eu falei assim, o Espírito falou assim, não, você não vai falar isso, você vai falar isso aqui. E eu vou falar. Uma palavra que talvez vocês já saibam já. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. Romanos 11, 33 ao 36. Romanos 11, 33 ao 36. Eu vou compartilhar com vocês aqui algo que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar aqui com vocês. Aqui. Já abriram já? Então eu vou compartilhar aqui. Com vocês a tela. Aqui. Vamos lá. Gente. Alguém gostaria de ler? Não? Então eu leio mesmo. Romanos... Nossa, gente, vontade de espirrar. Oi. Ai. Jesus acabou já. Romanos 11, do versículo 33 ao 36, diz assim: como são grandes as... não, vou mudar pra NA, por favor, gente, por favor. Não vou mudar. Aí, melhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e insondáveis são os seus caminhos.
Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória para sempre. Amém. Amém, gente? Posso ouvir um amém? Amém. Amém. A Deus. Amém. Ô, glória, gente, cara. Vocês já estão acostumados comigo pregando aqui, então não vou. Né? Algo que nós entendemos quando falamos sobre isso, sobre podcast. Algo que o Espírito Santo colocou no meu coração agora. É sobre profundidade. Eu já preguei aqui. Se você procurar no YouTube, você não vai achar que eu não postei. Sobre profundidade. A gente mergulhar mais fundo. O raso é isso. Sabia que eu posso dizer que o raso também é um devocional? O devocional é raso, sabia, gente? Você pode fazer aquele devocional daquele... É raso. Porque você faz o seu devocional todo dia, não é... Uau, Jesus fala assim, meu Deus, parabéns, meu filho. Eu vou rasgar o verbo aqui. Você não faz mais que a sua obrigação. É o mínimo. Eu sempre falo isso aqui. Se você não faz devocional, se você fala que ama Jesus, eu vou ser bem direto. Se você fala que ama Jesus e não faz seu devocional todo dia, ou pelo menos se esforça para fazer, você está mentindo para você mesmo. Porque aquele que ama Jesus, ele obedece. E aquele que ama Jesus, ele quer Jesus a todo momento. E se você troca um devocional na palavra, deixa eu virar aqui, na palavra, na Bíblia do Senhor, na palavra do Senhor, né? E prefere assistir um podcast ou uma pregação falando sobre o tema, ou aqueles devocionais diários que tem no YouTube, não é errado isso, como todos aqui falaram, todo mundo aqui falou a mesma coisa, não é errado. Mas algo que vocês têm que entender, tudo isso é raso demais para nós. O Cauã, eu tenho certeza que ele tem um grande chamado. Ele tem um grande propósito, uma grande vocação. Mas se ele não fizer a devocional dele, se ele continuar assistindo pregações ou nem assistir, ele não vai conseguir ser profundo naquilo que Jesus tem para a vida dele. Você só vai receber aquilo que Jesus tem para sua vida quando você mergulhar mais fundo. Eu não vou aprofundar muito nisso porque eu já preguei sobre isso. Se vocês quiserem até mando esboço. Mas algo que vocês têm que entender sobre ir mais fundo, mergulhar mais fundo, eu dou o exemplo de um oceano na pregação. Quando você vai mais fundo, você tem a possibilidade, assim, de morrer afogado. Eu vi uma frase esses dias que fala assim: muitos querem morrer nos campos, mas ninguém morre no quarto. Ninguém quer morrer no quarto. A gente tá numa geração que todo mundo quer... É bom isso. Morrer no campo missionário, lindo, uau. Quero morrer pregando na África, quero morrer pregando na Coreia do Norte. Ai, mas ninguém morre no quarto, gente. E Jesus fala isso. Como que vocês querem morrer no campo e não morrem no quarto primeiro? Quarto significa intimidade. Morre no seu quarto, morre no seu secreto. Como Pedro disse. O corpo é só o que te mantém de pé aqui na terra. Então, você não pode ficar preso só nisso. Eu só vou fazer meu devocional, ler um capítulo, ponto, acabou. É isso. Não. O seu devocional é o momento que você tira tudo da sua volta. Eu falei que eu faço o devocional. Devocional é quando você tira tudo da sua volta e dedica a Deus o seu tempo. Quando você faz de manhã, de preferência, gente. Eu vou entrar em polêmica aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem fazer de manhã, que fazem de noite. Mas tem uma coisa chamada prioridade. Se você faz devocional de noite, tá tudo bem. Mas a dica do Léo, conselho do Léo: faz de manhã. Acorda mais cedo pra fazer.
que eu tenho certeza que o seu dia vai ser melhor. A sua semana vai ser melhor. Tudo vai ser melhor. Porque você vai estar dedicando o seu primeiro tempo do seu dia a Ele. E ele vai começar a colocar no seu coração diariamente aquilo que Ele ministrou sobre o seu devocional. E você vai ver que você vai estar vivendo o seu devocional no seu dia. E você vai falar, nossa, Jesus, a gente viu isso no nosso devocional hoje. Aí você chega no seu secreto, normalmente na hora da tarde depois da escola, e você, nossa, Jesus, olha, meu Deus, isso foi muito incrível que o Senhor falou comigo e tal. Isso é profundidade. A palavra do Senhor diz, Romanos 11, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus caminhos e seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Gente, ninguém conhece Deus. Mas se você quer conhecer mais Jesus, conhecer mais de Deus, vai mais profundo. Sabe que a única área assim no mundo que você não pode ficar expert é na teologia. Porque teologia, teó, vem de Deus. E logia é estudo de Deus, vamos dizer assim. Como você é mestre em alguém que é inexplicável? Não dá. Mas se você quer saber mais dele, mergulha mais profundo, gente. Vocês têm capacidade para isso. Vocês podem fazer isso. O Mateus S pode fazer isso. O Cauã pode fazer isso. O Mateus 07 pode fazer isso. Gente, tô falando assim só porque é por causa do nick, pra vocês lembrarem. O Caio pode fazer isso, o Felipe pode fazer isso, o Pedro pode fazer isso. Todos nós podemos fazer isso. Mergulhar mais profundo, ir mais profundo. Gente, quando você mergulha fundo, você experimenta aquilo que Deus tem pra você. Eu vou te dizer uma coisa. O plano de Deus pra sua vida não tá no raso. Tá no fundo. Ah, você fala assim, não, Léo, Deus falou comigo, Ele falou que meu chamado é o pastoral. Uau! Parabéns, pastor. Mas eu tenho duas notícias pra você. Você pode ter um chamado de pastor, mas se não mergulhar profundo, você não vai ser pastor nem aqui, nem na China, literalmente. Segunda coisa, quando você chegar no céu, você não vai ser pastor. Você vai só ser apenas filho e um servo. É estranho. Mas quando chegar no céu, lá na glória, não vai ter ministério. Você vai falar, não tem ministério aqui, gente. Cadê? Achei que eu ia chegar aqui, só tem os apóstolos. No céu não tem ministério. No céu é só onde tem salvo e filho. Ou seja, a igreja. Então, gente, se você quer mergulhar mais profundo, se você quer viver além de devocional, além de podcast, além de pregação no YouTube, viva a palavra. Mergulhe mais fundo. Mergulhe mais fundo. Gente, vocês têm capacidade para isso, eu repito de novo. Vocês têm capacidade para isso. Vocês podem fazer isso. Ah, tem pessoa que fala, eu não tenho tempo. Quem faz o tempo? Quem falou isso? A pastora Thelma, gente. Quem faz o tempo é você, meu irmão, meu amado, meu querido, meu princeso, meu borboleto. Quem faz o tempo é você, no seu dia. O dia tem 24 horas pra mim, tem 24 horas pro Felipe, tem 24 horas pro Mateus, tem 24 horas pra todo mundo. Mas você tá sabendo administrar? Aí você fala assim, Léo, mas você não tá entendendo, não dá. Eu acordo 8 horas, e aí 8 horas eu tomo um café rapidinho, e aí depois eu tenho que fazer um curso, aí à tarde eu vou lá, e meio-dia eu almoço, e depois eu vou pra escola, aí tem horário integral, eu saio às 7, e depois eu não tenho tempo, porque eu quero comer, e depois eu quero fazer as minhas coisas, e eu quero ter meu tempo de lazer. E desculpa, rola. Gente, já vi muitas coisas tenebrosas assim. Primeiro, se o que eu falei aqui é o seu cronograma, e você acorda 8 horas, você pode se programar, você deve se programar pra dormir mais cedo e acordar mais cedo. Você pode acordar 1 hora mais cedo, 7 horas da manhã. Gente, é perfeito. Olha, 7 horas da manhã, queria eu acordar 7 horas da manhã. Eu acordo 4h30 da manhã, gente. Aí fala assim, nossa, Léo, pra quê? Pra quê? Gente, vocês não tem noção. Eu oro, tomo café com Jesus, eu chamo esse momento de inglês, eu traduzi pro inglês porque café da manhã com Jesus é muito brasileiro, é muito BR. Aí eu chamo de morning with Jesus, que é muito mais legal. E eu tenho um momento com Jesus que eu tomo café, eu vou ouvindo a palavra, sempre do pastor André, que gente, vocês não tem noção, quer edificar o seu dia.
já depois do seu devocional, já começa a te pregar no pastor André. Não, você não tem noção do que é. E eu vou ali, aí Jesus vai falando comigo, e eu vou tomando meu café, e Jesus, nossa, que papapá, aconteceu isso, uau, que legal. Gente, o evangelho não é apenas o que você vê na internet. Você pode ver algo, mano, a pessoa caindo no chão, tremendo, e pá, caiu no chão da glória. No seu ordinário, você pode viver coisas mais fortes que isso. Vou repetir uma frase que eu falei na última célula. Dependendo do seu coração, você pode estar glorificando mais a Deus fazendo um miojo do que lendo a sua Bíblia. Por quê? Minha voz... Por quê? O seu coração. Qual que é o seu coração? Onde está o seu coração? Será que você está lendo a Bíblia e, tipo assim, um olho na Bíblia e o outro olho no celular, olhando nas mensagens? Aí você vê uma mensagem interessante, você para de ler a Bíblia, começa a responder. Aí Jesus só olhando, tipo... Poxa vida. Achei que esse momento era nosso. Não entristeceis o Espírito Santo. É o que a palavra diz. É só esse versículo, gente. Não entristeceis o Espírito Santo. Acabou. Esse é o versículo. E muito de nós estamos sendo negligentes de não ir no profundo. Então vamos tomar jeito. Vamos tomar vergonha na cara e levar a sério quando a palavra diz a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Se a riqueza dele, ou seja, o bom dele, tá no profundo, por que a gente não vai lá? Porque a gente se acostuma e se acomoda em viver uma vida, desculpa a palavra, mas uma vida medíocre com Deus? Só porque você vai levar tempo. Só porque você não vai ter mais tempo, o meu tempo de lazer. Se você separa tempo com Deus e tempo de lazer, já tá errado. Calma aí, gente, não. Pera aí. Você pode sim jogar bola, você pode sim jogar videogame. Mas se você fala que tempo com Deus não é o seu lazer, tá errado. Se você não tem tempo pra jogar, se você não tem tempo pra Deus, também não tem tempo pra jogar, não. Se você não tem tempo pra Deus, você logicamente, eu vou supondo aqui que vocês são bons cristãos. Você também tem tempo pra lazer. Assiste uma série desviada. Não, Léo, eu assisto uma série gospel. Um filme gospel. Show de bola. Parabéns. Um pontinho só. Meio pontinho. Pra você. Mas tem mais profundo, gente. Esse filme gospel não é nem um raso, tá? Depende do filme também. Aí eu vou ser. Mas é isso, gente. Eu quero convidar vocês hoje a mergulhar mais fundo e, tipo, entrar de cabeça, mergulhar de cabeça. Sabe quando você faz aquele pulo e mergulha de cabeça? Faz isso com o evangelho hoje. Faz isso. Mano, vocês têm algo tão precioso na mão de vocês agora. Se você tem uma Bíblia na sua mão, se você tem uma Bíblia na sua casa, seja ela evangélica ou católica, não importa. A católica só você não lê os livros apócrifos, tá tudo bem. Mas procure um livro, tem uma Bíblia protestante, por favor. Se você tem uma Bíblia na sua casa, você tem o maior tesouro que você pode encontrar. Vou te contar um segredinho. Chega mais perto. A palavra de Deus. Esse é o segredo e o tesouro. A nossa geração perece por falta de conhecimento da palavra. Eu tava estudando história, eu vou ser breve. Daqui a pouco, eu tô quase terminando, já acabei já o que eu queria falar, mas só dando um adendo. Tava tendo aula de história e tal, eu estava lá. E a professora começou a falar. A gente tá estudando sobre a época lá da Reforma Protestante e tal. E dos filósofos da Idade Moderna e tal. A gente tá estudando isso, Idade Moderna. Chegou uma parte que a professora falou assim,
nessa parte da história, o ser humano entendeu que o foco nosso não deve ser Deus, mas sim conhecer nós mesmos. Eu não queria entrar em um tema religioso aqui, mas o ser humano, ele começou a evoluir na sociedade, começou a evoluir na área financeira, depois que ele começou a focar nele. E aí naquele momento eu fui ministrado. Porque toda aula eu sou ministrado. Não tem como. Eu tento fugir, mas como a palavra do Senhor diz, eu não consigo fugir dele. Ele me persegue. Então, ele ministra na aula de matemática, na aula eu não tenho aula de filosofia. Na aula de geografia, na aula de sociologia, na aula de educação financeira. É sério, gente. Todas as aulas. Deus ministra no meu coração. E aí Jesus falou pra mim, você tá vendo? Esse é o erro da humanidade. Porque eles focam tanto neles, em conhecer a eles. E a palavra diz que quando você... Eu vou estar simplificando na versão NTLH, nova tradução do Léo de hoje. Que quando você se conhece mais, você se perde. Quando você acha a sua vida, você perde. Entendeu? Mas quando você perde sua vida, você ganha a vida eterna. Acho que é isso a palavra. Não precisa me corrigir não, gente. O Espírito Santo já falou. Vocês entenderam. Quando você pensa que achou sua vida, você na verdade está perdendo ela, porque a sua vida não é sobre você. Sobre Ele. Se você quer... Beleza, Caio. Não tem problema não. Vai com Deus. Amém. Se você quer viver diferente, vai mais profundo. E se você quer ser reto, segundo a justiça, a vontade de Deus, conheça a Jesus. E como você conhece a Jesus? Lendo a Bíblia? Também. Mas sabe como você conhece Jesus de verdade? Primeiro, quando você pratica a palavra. E segundo, quando você tem tempo no quarto. Quando você morre no seu quarto. Então é isso, gente. Mergulha mais fundo. Não deixe de assistir os podcasts, é muito bom. Mas um último ponto que eu quero lembrar com vocês aqui. Falei com o Yuri, falei com... que não tá aqui, infelizmente. Saudades. Eu acho que falei com... Eu falo com as pessoas aí. Eu gosto de pessoas da célula. Vocês, às vezes, vocês ficam assim, nossa, esse tema aqui da Bíblia, vocês querem estudar a Bíblia. Porque eu creio que vocês são crentes de verdade. Vocês querem estudar a Bíblia, vocês falam assim, nossa, achei esse tema aqui. Vamos supor, santidade. Santidade e pureza. Que isso, Pedro? Santidade e pureza. Tô vendo esse tema aqui. E é isso. Santidade e pureza. Aí você começa a assistir um monte de podcast, um monte de pregação sobre santidade e pureza. Muito bom, você estuda a palavra e tal, isso é muito bom. Mas, gente, por favor, quero que vocês lembrem disso. Vocês têm um líder. Não um, vocês têm dois. Eu e o Pedro, tá? Só pra lembrar, vou deixar bem claro. Se vocês querem saber de um tema, a primeira fonte que vocês devem buscar, entre aspas, assim, tipo, não é... A primeira fonte é Deus, mas enfim. Se você quer saber de aprofundar de um tema, não pega qualquer pastor que você vê por aí. Vai na fonte da sua igreja. E quem que tá mais próximo de você? O pastor André? Pode estar, gente. Não tô falando que vocês não são ninguém perto do pastor André. Longe de mim. Pastor Fábio? Pode ser também. Você só marcar com ele, ele manda bala lá. Mas eu também tô aqui. Eu tenho a cosmovisão da IEQ, do pastor André. Sou discipulado por ele. Sou discípulo do pastor André. Então eu tenho a mesma visão que ele. Então se você quiser saber qualquer tema, polêmico ou não polêmico, um tema... Você pode me procurar. Que eu vou falar. Se eu não souber, a gente estuda junto. Que eu tenho fontes confiáveis, tá? É isso, gente. É isso que eu queria falar. Se você tiver alguma dúvida em relação a tudo, intimidade, sei lá, crente pode beber, eu sei que
essa pergunta, ai, Jesus amado, eu não vou nem responder, gente. Se vocês mandarem mensagem se a gente pode beber, eu não vou nem responder, vou deixar vocês no vácuo. Crente pode beber, tatuagem é pecado. Isso chama brecha na lei, gente. A última pregação do pastor André, desse domingo aqui que passou, da Santa Ceia. Vê lá, corre lá. Se você tem alguma dúvida e quer falar assim, hoje eu quero fazer diferente. Não, Léo, gostei de tudo que falaram aqui. Nossa, eu vou fazer diferente, vou mergulhar mais fundo. Me procura. Não por quem eu sou. Não por quem o Léo é. Nem pelo que o Léo sabe. Mas por aquele que habita dentro do coração do Léo. Chama Espírito Santo. Conhece? Não sei se ele é conhecido por vocês. Mas por mim ele é. Gente, é isso. Tem intimidade com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. Tem intimidade com o Filho, com o Pai e com o Espírito Santo. Às vezes você foca muito no Filho, esquece um pouco do Pai, não tem nada com o Espírito Santo. Às vezes você tem muito com o Espírito Santo, esquece do Pai, esquece do Filho. Tem intimidade com os três. Beleza? Pedro, você tava pregando aí, você tava soprando na tela. É igual o pastor da Deus e amor. Glória a Deus, glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Amém. Ó, 30 segundos, hein? Já falei. Amém. Vai, Matheus. Matheus, quer falar? Matheus. Amém. Deus. Oi, KKKK. Matheus S. Matheus Guerreiro. Tá com o microfone abrido? Que vai falar. Calma aí, gente. Às vezes eu sou líder dele agora. Que eu não sou mais primo, sou líder. Calma. Eu também sou primo, né? Não deixei de ser seu primo. Fala assim, você vai falar, senão eu vou reclamar pra sua mãe. Fala amém. Essa técnica não fala. Amém. Amém. Amém, gente. Amém. Então eu creio que é isso. Que Deus ministrou aqui. Eu gostaria de orar, tá? Pra gente finalizar esse D&D. Fazer uma oração. Vou fazer uma oração específica pro tema, depois eu vou fazer uma oração de despedida. Não saia antes, por favor. Se sua mãe estiver clamando seu nome, fala assim, mãe, pera aí que o Léo tá orando aqui, tá? Não é pra vocês saírem sem a oração final, porque muitos saem sem a oração final. Mas enfim. Fechem seus olhos, coloquem a mão no seu coração, no coração de vocês aí. E começa a sentir essa atmosfera que é simples, mas é de Deus. Eu quero formar uma atmosfera profética aqui sobre esse lugar. Porque eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio no que ele pode derramar aqui hoje e agora. Então esteja de coração aberto. Esteja de coração aberto. Eu quero que agora você não ore comigo. Não pense em nada. Foque aqui que o que eu estou orando aqui, o Espírito Santo está conduzindo através da minha voz. Se alguém te chamar, finge que não está ouvindo. Aí se alguém te cutucar, cutuca ela de volta e fala assim, pera aí, depois eu falo com você. Mas não se distrai agora. Porque o que Deus vai derramar não é o que ele derrama normalmente aqui na cela, que eu falo assim, amém, aí todo mundo fala amém, depois todo mundo vai pra sua casa. É algo profundo, que vem de Jesus. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. E nunca foi sobre mim. E a oração que eu faço é que Ele cresça e que sempre eu diminua. Fechem seus olhos. Coloque uma mão sobre seu coração e outra mão sobre a sua cabeça, por favor. Não se sinta envergonhado de fazer isso, se você estiver perto de alguém. Uma mão no seu coração e outra mão na sua cabeça. E preste atenção na palavra de Deus. Amém, Jesus. Pai, eu te dou graças, Senhor. Te dou graças por cada vida sobre este lugar. Espírito Santo, eu declaro agora, Pai. Declaro agora que teu Santo Espírito desce, Senhor Jesus, com o peso da tua glória.
Nós reconhecemos quanto Tu és grande, quanto Tu és santo, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Pai. Nós glorificamos o Teu nome. E nós clamamos que venha o Teu reino. E que seja feita a Tua vontade, Pai. Assim na terra como é no céu. Que nós experimentamos a partir de hoje, Pai, o céu na terra, em nossas vidas. Espírito Santo, eu profetizo sobre a vida de cada um aqui. E eu peço que o Senhor derrame sabedoria. Pai, que o Senhor derrame mais o Teu conhecimento, da Tua mansidão. Que o Senhor toque agora em cada um, no coração de cada um, sobre a mente de cada um, Pai. Vai quebrando as cadeias na mente, porque nós cremos que a unção quebra o jugo. Nós cremos que a Tua presença, onde há a Tua presença, não tem cadeias. Onde tem Teu Santo Espírito, não tem lugar para um espírito maligno. Então nós pedimos, Pai, e clamamos para que a partir de hoje nós vivamos algo diferente. Não algo diferente de, mais um evento, ou, mais uma emoção. Não é sobre emoção. Pai, nós clamamos que todos os dias nós vivemos coisas reais contigo. Pai, eu profetizo agora que cada secreto, Pai, que cada tempo de intimidade o Senhor ministre sobre os corações deles. Que o Senhor, Pai, ministre sobre a alma e o coração, a mente deles, Pai. Que não importa o que esteja acontecendo na casa deles, na família deles, Pai, no ambiente que eles estão, que eles vivem, na escola, Pai, o Senhor se manterá o mesmo no coração deles. Que em nome de Jesus, Pai, eu profetizo que todos eles serão cheios da Tua presença nesse momento, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, todo aquele que crê no Senhor receba uma porção do Teu amor. Que eu dou a liberdade para o Senhor mover agora. Eu quero fazer algo que eu nunca fiz. Eu quero que, nesse momento, todos agora fiquem uns 3 minutinhos em silêncio. Sem falar nada, sem orar. Só prestando atenção na presença. Focando na presença. Por favor, gente. Foque na presença. Silêncio. Total, gente. Por favor. Entendeu? Eu acho que só porque às vezes ele sai junto, sabe? Não vai assim. Acho que faz parte da sua vida. Então ele pode fazer o que quer. Mas é isso. Pai, nós pedimos que o Senhor nos batiza com lágrimas santas em nossos secretos. Pai, nós te pedimos que o Senhor testifique em nosso coração que nós somos filhos. E que haja em nós uma vontade de ir mais fundo. Espírito Santo, nós clamamos que cada dia mais o Teu Santo Espírito flua em nossos dias, através de nós. Batiza os Teus filhos agora com fogo. Cada um. Pai, eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor toque sobre a vida do Mateus. Encha ele com o Teu Santo Espírito, Pai. Testifique no coração dele que ele é filho. Pai, eu profetizo que a vida do Mateus será próspera. Não só na área financeira, mas em todas as áreas da vida dele, Pai. Eu profetizo que há um grande ministério por vir. Há uma grande vocação por vir. Há algo grande por vir. E o Senhor está dizendo para o Mateus se preparar para algo grande e novo que está por vir.
E Ele está dizendo para você se preparar para algo diferente que vai acontecer na sua casa, na sua família. Também oro pela vida do Cauã. Eu peço ao Espírito Santo que derrame mais do teu amor sobre a vida do Cauã. Espírito Santo, mostre a ele algo que ele nunca viu e faça ele sentir algo que ele nunca sentiu, não por emoção, mas pela tua presença, constranger o coração dele. E a presença do Senhor, Pai, constrange todas as células do corpo dele, em nome de Jesus. Pai, eu oro que o Senhor desça com o teu Santo Espírito sobre a vida do Cauã. Que o teu amor, o verdadeiro amor, aperfeiçoado amor, lança fora todo medo. Todo medo, Pai, de pessoas, todo o temor, Pai, de homens. Todo temor, Pai, todo medo de qualquer coisa seja caído por terra agora em nome de Jesus, pois nós cremos que o amor lança fora todo medo. Espírito Santo, também oro pela vida do Mateus. Que, Pai, o Senhor converta o coração dele e que, assim como diz a tua palavra, que o coração dele ecoe e ganhe a família dele. O coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Espírito Santo, testifica no coração do Mateus que, mesmo não sendo batizado, ele tem esperança da glória. Que mesmo sendo batizado ainda, o Senhor pode fazer coisa grande na vida dele, em nome de Jesus. Que o Senhor pode tocar na família dele, pode tocar nos pais dele, pode tocar no irmão dele, pode tocar na casa e estruturar tudo de novo e fazer algo diferente. Espírito Santo, eu clamo a Ti, Senhor, mais uma vez, para que o Senhor entre na família do Mateus e faça algo novo. E que todos estejam rendidos aos Teus pés, em nome de Jesus. Pai, eu também oro pela vida do Felipe, Senhor Jesus. O Senhor viu cada passo do Teu filho. O Senhor sabe o que ele passou nesse dia de hoje. Talvez alguém falou algo para ele. Algo que deixou ele talvez nervoso. Não nervoso de bravo, mas nervoso de o que fazer. Mas Espírito Santo, o Senhor está testificando no coração dele que não importa a circunstância, não importa o que vai acontecer. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor desça com o teu Santo Espírito, de forma leve e suave, como nunca antes, sobre a vida do Felipe. Toque no coração da família dele, Pai. Aqueles que estão afastados, aqueles que estão perdidos, Pai. Encontre-os. Encontre-os, Pai. Pois assim como diz a tua palavra, o Senhor deixa as 99 para buscar a única que fugiu. Espírito Santo, visite cada lar agora, em nome de Jesus. Pai, agora eu também oro pela vida do Pedro. Eu oro para que o Senhor mostre a ele o quão forte e manso é o teu descanso. Que assim como as águas do mar, Pai, vêm e vão de forma leve e suave. Que o Senhor repouse o corpo dele, a mente dele, o coração dele, Pai, sobre os teus rios. Seus rios mansos, calmos e suaves. Que hoje ele possa descansar na tua presença. Que hoje ele possa ter um coração aquietado. E não importa o que esteja passando, o coração, o Senhor mostra para ele mais uma vez, para ele confiar. Porque nós cremos que aqueles que creem e confiam no Senhor voam como águias. Não só isso. Que o Senhor, Pai, derrame mais o teu amor sobre a vida do Pedro, mais o teu amor, mais a tua mansidão e da tua compaixão, Pai. Nós cremos que o Senhor pode fazer algo diferente através de todos nós. Nós cremos também que o último avivamento será no Fortins. Então nos mova. Prepare nossos corações para isso. Eu te dou graças, Pai, por esse mover. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amém.